Seja bem-vindo, com todo carinho, com todo amor. E aqui nos encontramos agradecendo-te essa oportunidade de conhecer-te e, ao mesmo tempo, estarmos interagindo. Hoje é dia 18 de novembro, para quem assistir mais tarde, que receba também esse mesmo carinho e toda essa energia do NEC Bill. Humberto, como o NEC é um grupo pequeno, eu gostaria que você se apresentasse como gostaria, como você acha o mais conveniente. Porque, como assim, nós temos, como nós falamos, né, um grupo pequeno, então a gente está sempre conversando, interagindo, e dessa mesma forma gostaríamos de fazer contigo. Você poderia se apresentar, Humberto? Claro, tudo bem, Zélia? Tudo É um prazer bem. muito grande. Saudações, amigos, né, do NEC Bill. Es ist sehr schön, sehr angenehm bei Ihnen zu sein. Embora eu vou falar português mesmo, né? E eu sou Humberto, né? Eu sou professor de filosofia e nas lides espíritas eu trabalho principalmente com exposição pública e texto ou editoração de texto recentemente, né? Já fiz muitas outras atividades, né? Já participei de muitos outros serviços, mas atualmente o meu foco é na divulgação mesmo da doutrina espírita. Muito bem, obrigada. Seja bem-vindo, Antônio. Antônio, nós teremos a exposição do Humberto e depois abriremos... Oi! Aí, Humberto, Antônio, ele está do centro do... Qual é o nome do centro mesmo, Antônio? CEABEM, Centro de CEABEM Estudos de Adolfo Base. Bezerra de Menezes. Isso. Opa! Muito obrigada, viu? Então, vamos manter o microfone desligado e depois dos 40 minutos de exposição, abriremos para perguntas, tá? Por favor, participe, tá, Antônio? Obrigada, Antônio. A palavra é contigo, meu irmão. Muito obrigada. Então, bem-vindos mesmo a todos. Hoje nós vamos falar sobre a maneira espírita de pensar. O que isso significa? O que esse título quer dizer? Nós, no movimento espírita, na nossa prática real e concreta do espiritismo, muitas vezes, por uma questão de intelectualismo vicioso, nós acabamos enfocando demais em certos conhecimentos, informações do outro mundo, sobre a realidade espiritual, sobre processos que nós experimentamos muito pouco e acabamos não lembrando ou não avivando aquilo que de mais fundamental a doutrina espírita vem a nos propor, que é exatamente a oferta de transformação moral, segundo certas ferramentas específicas que a doutrina espírita oferece. A maioria delas morais, algumas outras, entretanto, filosóficas e de pesquisa, de estudo científico dos fenômenos medianímicos que vão ajudar a gente a entender essa realidade que nos cabe alterar. Então, algumas vezes nós observamos que as pessoas elas têm pressa e ansiedade por adquirir uma erudição tremenda em detalhes, em minudências do pensamento da obra de André Luiz, conhecer a contribuição de Camille Flammarion, conhecer nos detalhes uma ampla gama de títulos, né, de Divaldo, de Chico Xavier e assim por diante. E, entretanto, ao passo que se adquire essa instrução formal, né, sobre o conhecimento oferecido pela doutrina espírita, o sujeito acaba não se modificando a contento aos olhos dele próprio, né? Porque no nosso juízo dos outros, isso também não é muito relevante. Mas na própria autoanálise
do praticante do espiritismo, muitas vezes ocorre de depois de 10 anos, 20 anos de prática, o sujeito chegar à conclusão, sozinho, que ele estudou, fez parte de inúmeros grupos de estudo, assistiu centenas de palestras, umas online, outras presenciais, né? Realmente atuou no sentido de se instruir, e esse conhecimento, essa instrução, essa informação não foram suficientemente transformadores. O sujeito continua recaindo nos mesmos vícios, nos mesmos problemas, continua errando das mesmas maneiras e não conseguiu cultivar a contento aquelas virtudes que ele se propôs a adquirir, a cultivar, a construir no seu íntimo. Então, esse grande mistério, ele, na verdade, não é tão misterioso, ele pode ser resolvido com uma pequena correção de visão, né? Um trato do oftalmologista, né? Técnico na palavra, no conceito kardeciano, que nos lembre, e é preciso nós voltarmos sempre a esse ponto, e não acharmos que o básico já foi bem explorado, já foi bem trilhado, né? Que nos lembre que o Espiritismo é uma proposta, sim, altamente complexa, né? Não na sua forma de exposição, mas no número de elementos que envolve, que exigem a nossa compreensão, o nosso estudo, a nossa prática e exercício, e que, por conta dessa complexidade, pode se confundir a natureza eminentemente prática da proposta espírita com um tipo de doutrina intelectual ou intelectualista que cabe o sujeito memorizar, aprender e memorizar. Essa confusão fundamental tem afastado as pessoas da proposta original e de todos os benefícios que a proposta original traz. Porque, sim, é fundamental, é desejável conhecer Joana de Ângeles, conhecer André Luiz, conhecer a produção dos autores menores e conhecer muitos palestrantes, ouvir muitas palestras. Isso é importante. Entretanto, é preciso observar que a palestra, o livro, o autor são meras ferramentas para o nosso autoconhecimento e o nosso autodesenvolvimento. Então, se o meu autoconhecimento não progrediu e se eu não me desenvolvi de nenhuma maneira, essas ferramentas foram mal utilizadas, foi feito um uso incompetente das ferramentas. Ou nós as apreciamos, admiramos, como, por exemplo, algumas pessoas têm essa experiência. Eu tenho, de entrar numa loja de ferramentas e admirar as ferramentas, né? Porque são belas, aí eu imagino se eu comprasse aquilo, o que eu poderia fazer no jardim, e aí eu gasto um tempo na loja de ferramentas, na loja de jardinagem, admirando aquelas peças magníficas, e que são magníficas em uso. São magníficas segundo o uso correto, e que, sem uso, são peças de curiosidade muito pouco útil. Então, a maneira espírita de pensar não se trata de uma questão, não é uma questão intelectual apenas, não é uma filosofia no sentido pejorativo, sentido popular, que a cultura acabou adquirindo mais recentemente, de um conjunto de ideias sobre, mas é uma filosofia que quer a todo momento e em relação a todos os seus elementos chegar à ação, transformar, mudar aquele que está recebendo a proposta e aqueles que estão ao seu redor. Então, se as pessoas com quem você convive não puderem dizer que você é uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa que melhora o ambiente quando você chega, uma pessoa que causa o mínimo de problemas
e que oferece ajuda e solução, ou apoio que seja, presença, né? O magnetismo, companhia nas horas de dificuldade, então você não fez bom uso da ferramenta e, consequentemente, você não está pensando da maneira espírita. Nós não estamos pensando conforme a proposta espírita, que é toda ela uma proposta engajada, uma proposta de concretude, de efetiva na realidade. Nunca de devaneio, nunca de teoria estéril. Então, quando se acusa uma parte, né, da literatura de ser justamente estéril, ou então de ser puramente teórica e não impactar em nada na vida real das pessoas, nós devemos, inclusive, desconfiar ou da literatura ou do juízo de quem está dizendo isso, que, de alguma maneira, aquilo tem que afetar, sim, as nossas vidas. Então, eu preparei aqui uma lista não exaustiva, né? Claro que não está tudo aqui, mas é uma lista de exemplos do que, número 1, primeira categoria, o que não é pensar como espírita, que não é uma atitude, uma postura espírita, o que é espírita, como se pensa à luz do espiritismo, e, em terceiro lugar, zonas cinzentas, ou seja, aqueles elementos em que é difícil saber se aquilo é recomendável, se o espírita deve se colocar daquela maneira, se ele deve pensar assim ou não. Então, dentro dessa lista, no item 1, que é aquilo que definitivamente não é espírita, nós podemos destacar automaticamente aquilo que a proposta espírita apresenta como as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Por que que isso, de certa maneira, constitui a essência do que não é pensar, o que não é agir como espírita? Porque o orgulho e o egoísmo contrapõem-se a tudo aquilo que é espiritualista em termos de entendimento da vida, em termos de atitude também diante da vida, tudo aquilo que é imoral, ou seja, até como fundamento de outras imoralidades, porque quando se abusa do outro, quando se enaltece a si mesmo com desprezo do outro, quando se humilha o outro, quando se ignora, indiferente ao sofrimento alheio, o que está na base desses vícios, né, desses comportamentos defeituosos ou até delituosos, é, na verdade, o egoísmo e o orgulho. Então, eu me acho superior, eu me vejo como melhor, eu me vejo como mais merecedor e, consequentemente, eu invejo quem tem o que eu não tenho, eu espezinho, piso ou diminuo, humilho aqueles que estão sob meu comando, aqueles que estão abaixo de mim em algum sentido, ou até os que não estão abaixo, né? Se eu for pouco prudente, eu posso também enfrentar os que estão acima, os que estão ao lado, todos. E se, por outro lado, ao lado do orgulho, né, eu tiver egoísmo, eu não me importo com o outro, com o que o outro pensa, com o que o outro sente, né? Nós agimos como, no limite, o psicopata tende a agir, né? Mas a psicopatia é uma doença, ela é uma condição, né, limitadora, né, uma deficiência mental, e quando nós, por imoralidade, por falta de esforço moral, nós somos completamente indiferentes ao que o outro pensa, ao que o outro sente, ao que o outro é, nós, de certa maneira, também nós nos enclausuramos numa armadura, numa caixa de pensamento muito semelhante a dessa carência radical de empatia, essa dificuldade radical de empatia. Inclusive, uma autora muito célebre, das maiores filósofas vivas, também das maiores teólogas, Eleanor Stump, da Universidade de St. Louis, ela vai dizer que
a ausência de espiritualidade ou materialismo consistem numa espécie de incapacidade de se relacionar, de se ter empatia, não apenas com o outro, mas também com Deus. Porque é essa relação afetiva com Deus que nos faz enxergar em todas as coisas o divino. E quando nós enxergamos em todas as coisas o divino, nós não conseguimos ser plenamente egoístas e plenamente orgulhosos. O egoísmo e o orgulho têm a ver com uma atitude anti-espiritualista, uma atitude materialista, de olhar para o outro e ver, é só mais um na multidão, não é especial, não é um filho de Deus. Ou então olhar para o outro e enxergar alguém cheio de defeitos, essencialmente mal, que não tem cura, não tem salvação, não tem emenda. E quando a gente enxerga o outro dessa maneira, de novo, nós enxergamos o outro como não filho de Deus, não merecedor do amor, do perdão, não capaz de progredir, não capaz de se transformar, não merecedor de uma segunda chance. Aí nós chegamos aos conceitos naturalmente materialistas de que o outro merece sofrer, que o outro merece morrer, merece ser torturado, né? Merece tudo de ruim, porque não há bondade ali naquela pessoa, naquela alma, para nascer. Não há promessa de progresso, de florescimento, de frutificação daquele espírito. Outro ponto fundamental, o imediatismo. Nós sabemos, por exemplo, pelo Evangelho segundo o Espiritismo, que a paciência é uma virtude. O que seria a impaciência? Seria, de certa maneira, também o imediatismo. O imediatismo, ele pode ser um problema óbvio em algumas circunstâncias, como quando, por exemplo, não chegou a hora do almoço, eu estou com fome e eu tenho que esperar. E essa sabedoria básica de lidar com a espera não é a parte mais difícil da impaciência ou do imediatismo. A parte difícil é quando nós estamos tratando de coisas abstratas. Por exemplo, a política, a sociedade, o partido político do outro. Nesse nível, nós temos uma tendência a não conseguirmos registrar que a humanidade está progredindo. Então, nós olhamos para o mundo e temos raiva, irritação, ansiedade diante das coisas que não se resolvem, ou diante das coisas que pioram, ou que aparentemente pioram. E o imediatismo, portanto, além de ser uma falta de sabedoria, uma falta de autocontrole do espírito, uma falta de fé, ele vai nos conduzir fatalmente a um quarto problema da perspectiva não espírita ou anti-espírita, que é o pessimismo. O pessimismo é uma descrença radical, não apenas porque falta fé como uma força moral de se persistir diante do sofrimento ou da dificuldade ou da dor, mas porque o sujeito passa a enxergar que a vida não é digna, não é merecedora de valor, não possui sentido e que as coisas não estão caminhando para o melhor. Então, trata-se realmente de uma visão de mundo filosófica, uma maneira de encarar a realidade. E nada mais anti-espírita do que o pessimismo, né? Nada mais oposto à fé no futuro e à fé inabalável que é proporcionada pela razão. Esses os valores espíritas. E, por isso, o pessimismo é um dos valores mais anti-espíritas possível. O terceiro, um quinto ponto, aliás, que é muito importante e não é suficientemente enfatizado, e que, de novo, não é uma lista exaustiva, mas só para a gente fechar aqui em defeitos que são claramente anti-espíritos ou se contrapõem à proposta espírita. A preguiça. A preguiça, muitas vezes, é vista como uma característica pessoal, um defeito do corpo a quem põe a culpa no corpo, no hormônio, na idade, seja no que for, mas ser preguiçoso significa desistir de agir e também está baseado na nossa visão, no nosso mundo, porque nós só desistimos de agir
quando nós não enxergamos valor na ação, na vida ou no outro que recebe a nossa ação solidária, caritativa. É baseado nesse erro da visão, nesse desvalor que nós atribuímos às coisas, que nós vamos concluir que o esforço não vale a pena, que a dedicação, o trabalho, o sacrifício não valem a pena. Então, nós teremos muita dificuldade de justificar as nossas ações quando elas forem desconfortáveis, quando elas exigirem sacrifício, quando elas forem de longo prazo, exigirem, resiliência, perseverança. Tudo isso depende de uma visão fortemente moral e espiritualista, que é a visão de que as coisas têm sentido transcendente, com vistas à eternidade, né? Nós não acumulamos tesouros para o imediato, acumulamos tesouros para a eternidade. E com base nessa visão é que nós conseguimos superar, nós conseguimos sacrificar, nós conseguimos perseverar do começo até o fim, e como Paulo dizer, eu cumpri a carreira, né? Eu terminei a maratona que me cabia, sem esmorecer, sem choramingar, sem maldizer, né? Sem duvidar da justiça divina, né? Terminei com dignidade, e é só assim que se colhe os frutos do esforço, do sacrifício, né? Vamos então ao modo espírita de pensar. Bom, a gente poderia simplesmente dizer que é o oposto do que foi dito anteriormente, mas alguns elementos, de novo, não todos, né? Todos a gente teria que ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, mas alguns muito interessantes são ser consequente com as coisas, né? Se você diz sim, é sim, se você diz não, é não, e a abordagem espírita, embora algumas pessoas acreditem que seja uma abordagem de igreja, né, um pensamento apenas evangélico, né, que não é nenhum problema, porque o pensamento evangélico ele também vai na mesma direção, mas o diferencial da proposta espírita para as propostas religiosas prévias, ou as propostas religiosas outras, se a gente puder considerar o espiritismo como uma religião, é que o espiritismo ele vai exigir do seu praticante, do seu adepto, uma visão muito racional das coisas. Então, é preciso ser consequente, não aceitar coisas contraditórias, o que nos leva ao segundo ponto fundamental, criticismo, né? O espírita não é dogmático, ele não aceita uma revelação pronta, não existe escritura sagrada para o espiritismo. A Bíblia é um livro muito importante, mas ele não é infalível, contém erros, porque foi escrito por mãos humanas. Outros livros são tão importantes quanto, porque nós não somos sectários. Então, ler o Bhagavad Gita, ou ler o Tao Te Ching, ou ler Platão, pode ser tão importante quanto ler a Bíblia, porque isso ajuda a entender qual é a grande proposta espiritualista para a humanidade. Não apenas uma proposta filtrada e interpretada por uma cultura, mas qual é a proposta perene que unifica todas as grandes mensagens e revelações espirituais para a raça humana, para o planeta Terra. Novo ponto, o espiritismo é objetivo, pensar como espírita é procurar os fatos. Então, contra fatos não há argumentos, portanto, busca-se sempre o fato. Aconteceu ou não aconteceu? Isso nos leva ao quarto ponto, né? Humildade e reticência diante das opiniões. Ora, se contra fatos não há argumentos, né, em se apresentando o fato, o convencimento é rápido. Ao não se apresentar um fato ou uma evidência realmente sólida, o que acontece é que nós emitimos opinião. E espíritos também emitem opinião ou também fazem declarações não comprovadas. Então, nós vamos encontrar opiniões em todos os livros que já foram escritos, inclusive na Bíblia, no Evangelho, né? Há pontos ali que é a opinião de quem escreveu, é a opinião do evangelista, a opinião de Paulo,
escrevendo a epístola, que não significa que seja verdade. Então, nós precisamos passar pelo crivo da razão tudo aquilo que é dito e lembrar que, por mais que nós respeitemos e até amemos alguém, uma opinião não constitui prova ou demonstração. Então, quando nós tivermos um sólido argumento ou um fato, nós temos diante de uma coisa que exige a nossa atenção, a nossa consideração e até a nossa aceitação. Quando estamos diante de uma opinião, nós respeitamos, mas nós colocamos na gaveta e somos reticentes em relação a essa opinião, seja de Joana de Ângeles, seja de Kardec, seja de Jesus, né? Uma opinião é apenas uma declaração, não para o Espiritismo, não constitui demonstração cabal e infalível de nada. Muito bem. Rigor moral e esse criticismo moral, né? Assim como há um criticismo para analisar os fatos e os argumentos, é preciso criticismo moral. Então, o Espiritismo propõe que nós sejamos juízes brandos do próximo, porque nós não estamos na mente e na alma do próximo, na circunstância do próximo, o sapato do próximo não aperta o nosso calo e, consequentemente, o nosso juízo ele pode ser feito. É claro que em casos extremos nós vamos dizer isso é errado, isso não pode acontecer, ou então parabéns, que maravilha, excelente, mas na média nós temos também que ser cuidadosos, moderados e reticentes ao julgar o outro, mas devemos ser juízes rigorosos de nós mesmos, porque nós estamos dentro da nossa própria alma, dentro da nossa própria mente, portanto, nada do que aí passa é completamente inconsciente, completamente cego ao nosso olhar, se nós fizermos a autoanálise, a investigação. Fervor, devoção, abnegação. Então, essas palavras, elas exemplificam uma postura de entrega, uma postura de capacidade de ação, de sacrifício, que tem a ver com a fé inabalável, com uma adoração racional a Deus. Então, reconhecer a Deus em toda parte, não porque foi dito, não porque na Bíblia se disse, mas porque há argumentos e há evidências de que o mundo é moral, que há espíritos que se comunicam, que há a reencarnação, um processo que ajuda a justificar as assimetrias, as injustiças, o sofrimento. Então, em vista de tudo isso, nós entendemos como racional adorar e louvar a Deus. E louvar a Deus não significa cantar hinos apenas, embora isso seja excelente e recomendável, mas principalmente aceitar as coisas como elas são, ter paciência, adequar-se ao fluxo das coisas, à lei divina. Então, o espírita, ou o espiritualista até, a gente poderia dizer, o cristão, não se sobressalta, não se revolta, não se toma de desespero hora nenhuma. E tudo isso conduz à caridade, à perfeitíssima virtude enfatizada como coroamento do pensamento espírita. Se não temos caridade, não pensamos como espíritas. Só para fechar, então, o que parece não ser espírita, mas é. Isso é importante observar, porque nossos recalques, nossos hábitos e a nossa cultura ainda faz referência a um cristianismo de monastério, um cristianismo que abomina a sexualidade, que abomina os prazeres da vida, até os divertimentos, as distrações, e nada disso é preocupação para o espírita. O espírita pode ir a festas. O próprio Kardec, que era um sujeito bastante sisudo, né, por uma questão de natureza, nos recomenda a concedermos tempo e sacrifício, esforço às necessidades do mundo, inclusive as necessidades de ordem social. Então, não evitemos o que é do mundo, não tenhamos desprezo do mundo. Claro, o que é vicioso e o que é ruim para nós há que ser evitado, mas isso não significa
atitude de ódio ao corpo, atitude de ódio a outros tipos de formas de encarnar no mundo e na vida. Bom, e por fim, carpe diem, né? Parece se opor à filosofia espírita, mas aproveitar o momento, fruir, gozar o momento, enfim, divertir-se, ser feliz, ser leve no viver, é também perfeitamente harmonizável com a proposta espírita. Porque, embora nós estejamos acumulando tesouros eternos, a vida eterna para o espírita não é uma vida congelada de contemplação a Deus, uma vida angélica, né, tocando a harpa e tal, contemplando a Deus. É uma vida de ação, é uma vida de sensações, de percepções, interações. Então, nós, para o Espiritismo, continuamos vivendo no além, no depois da morte. E como nós continuamos vivendo uma vida, que é toda ela viva, né, que acontece, que se desdobra, que tem seus dramas, que tem os seus prazeres, né, as suas doçuras, é preciso que nós não sejamos monásticos ou ascéticos no sentido de odiarmos e repudiarmos aquilo que é natural do fluxo da vida, aquilo que é natural da afeição, aquilo que é natural do prazer mesmo, né? O próprio Santo Tomás de Aquino vai nos dizer o seguinte: o prazer é algo perfeitamente natural e nos foi colocado por Deus como um termômetro, ou uma espécie de indicador de que a coisa que está produzindo prazer não é má, porque se produzisse o mal, se traduziria como dor e não como prazer. Então, o que há de problemático e errado nos prazeres da vida, nos prazeres do comer, nos prazeres do riso, nos prazeres do passeio, nos prazeres até mesmo dos divertimentos banais e frívolos, o que há de errado é sempre o excesso, o desequilíbrio, né? O consumismo, aquele excesso que inclusive nos causa mal, que nos adoece, né? Excetuando-se esse lado mais perturbador e problemático, né, nós não podemos entender que num mundo feito por um Deus sábio e bom, o divertimento ou o prazer não tenham lugar, e que a vida espiritual é uma vida de pessoas com a cara amarrada e com interesses todos muito sérios e que não têm ocasião para ir a uma festa ou para rirem, que até Jesus teve, né? E certamente nós precisamos desfazer também um pouco dessa imagem medieval que nós temos da vida espiritual. Vou ficar por aqui e vou abrir para as questões, que eu acho que vai ser mais interessante, né? Muito obrigado, gente. Obrigada. Vamos, então, abrir para perguntas. Paloma? O que você tem alguma pergunta? As pessoas também, Sandra, Antônio. Eu tenho uma pergunta. Então tá pensando. Sim, por favor, Antônio. Boa noite, Humberto. Tudo bem? A minha pergunta é a seguinte: eu achei muito interessante ouvir uma palestra sua no Espiritismo Net. E no comecinho você fala exatamente essa visão que você trouxe do pensamento espírita, né? E eu ia te perguntar o seguinte: depois que eu vi essa sua exposição, nesse debate, nessa conversa, eu fiquei pensando, não seria esse desejo do espírita, né, do espírita do Brasil e no mundo, vamos dizer assim, mas não só o espírita, né? Eu sou professor e eu percebo muito que os alunos, eles gostam muito de professores que têm uma memória excepcional, que citam, né, assim, do nada. E aí eu pergunto, se no espiritismo esse desejo, essa valorização de aglomeramento de informação não seria uma nova síndrome do doutor da lei? Não seríamos... Absolutamente perfeito, Antônio. É exatamente o que eu também penso. A boa memória, a inteligência, o acúmulo de conhecimento são todos virtudes.
né? Isso é preciso ser valorizado enquanto tal, né? Enquanto potencial bom e talento que estão à disposição, né, para o desenvolvimento, porque nos foi colocado na alma por Deus. Então, não há nenhum problema com a erudição, com o conhecimento, com uma memória fotográfica. Entretanto, esse caráter assim doutoral, professoral, que se enraizou muito bem no espiritismo, como em outras expressões culturais pouco elitistas, ele é um pouco perigoso, sim. Nós precisamos tomar um certo cuidado com a inversão das prioridades, porque, como eu disse anteriormente, a ferramenta serve ao propósito. Então, a boa literatura espírita, que é extraordinária, riquíssima, né? Os oradores extremamente hábeis, com memória fotográfica, que citam os números dos capítulos dos livros e citam os números das perguntas dos livros dos espíritos, dos versículos do Evangelho todinhos, né? Isso tudo, embora constitua uma virtude em si admirável, é uma mera ferramenta que, sem o bom uso, sem o direcionamento adequado, sem o propósito adequado, elas não passam, essas ferramentas, de uma exibição de qualidade na loja das ferramentas, né? Como se a gente estivesse ali na loja da jardinagem vendo a melhor tesoura de grama que existe, né? O melhor cortador, a melhor... e isso é tudo magnífico, mas algumas daquelas peças, por serem tão caras, tão preciosas, elas podem ficar na loja para sempre. E isso realmente é muito deprimente, né? É inútil. É a inutilização da ferramenta boa, eficiente, por conta de uma excessiva valorização da sua forma, da apresentação. Então, é preciso que nós saibamos diferenciar aquilo que é propriamente espírita, que é o que eu um pouco tentei apresentar aqui, e o que eu não apresentei, que seria o que é próprio da palestra espírita, o que é próprio do livro espírita, onde você quer chegar com aquele argumento, aonde você quer chegar com aquela palestra. Porque ao final de uma palestra, nós podemos chegar a duas conclusões possíveis. Nossa, esse sujeito é magnífico. Olha só a quantidade de autores, de livros que esse sujeito cita. Que beleza! Essa é uma possibilidade. Ou nós podemos chegar ao final da palestra e falarmos o seguinte: nossa, entendi. Qual é a melhor palestra? Nossa, fiquei empolgado, né? Senti vergonha dos meus vícios, estou estimulado, a minha fé saiu fortalecida dessa palestra, desse livro. Qual é a melhor palestra? Aquela que você vê que o sujeito é erudito, culto, que ele domina milímetro por milímetro toda a obra de Joana de Ângeles, toda a obra de Emmanuel, todas as epístolas de Paulo, ou a palestra que o sujeito termina edificado, pronto para a ação, se sente convidado à ação e não se sente público. Isso é outra coisa absolutamente fundamental também. Nós temos um formato de comunicação que é um formato que poderia passar na televisão ou poderia passar ao vivo dentro do centro espírita, não faz diferença nenhuma. Então, não sei por que chamar uma pessoa quando você pode buscar uma palestra no YouTube da pessoa e é a mesma palestra, né? Então, a comunicação ao vivo, ela tem que ser cara a cara. Ela tem que ser, se possível, encostando no ombro da pessoa, perguntando para a pessoa o que ela quer ouvir, né? O que ela tem para dizer, o que ela quer saber. E aí vamos conversar, vamos ver se eu tenho algo a dizer de pertinente para aquilo que é a tua necessidade. Porque senão, se é um pacote que pode passar na televisão ou pode passar no centro que dá na mesma, porque não houve interação entre o palestrante e o ouvinte, essa palestra alienou o ouvinte, colocou o ouvinte numa posição
em que ele não precisa participar da palestra. E quando o ouvinte não participa da palestra, o que acontece? Ele não sente que a palestra foi para ele, que aquela comunicação era para ele. E é fundamental que a comunicação seja para a pessoa que está ouvindo, para a pessoa que te convidou, para a pessoa que está interagindo com você. Isso tem sido esquecido um grande número de vezes. E quando a gente falha em fazer isso, o que acontece? Perde-se a cola, né? E um vira professor, o outro vira aluno. Não somos mais praticantes, adeptos do espiritismo, estudando e interagindo em torno da doutrina, né? Humberto, eu gostaria de fazer uma colocação. Muito bom mesmo. Eu gostaria de citar duas questões aqui, a questão da simplicidade e a questão da essência. Dentro do que você falou, até aproveitando um pouco a ponte com o que o Antônio colocou, né? A questão do doutor da lei. E depois, se você puder falar alguma coisa relacionada a grupos de estudos. Você fez uma explanação maravilhosa situando a questão da palestra. E os grupos de estudos? Um outro ponto Ótimo. é, a Joana, numa mensagem Transição Planetária, ela destaca ali dentro da mensagem que estamos saindo da questão do ter para o ser, que eu vejo que tem tudo a ver com o que você colocou aí agora. Magníficas questões. O grupo de estudo, ele não cumpre a função de grupo de estudo se ele for uma mini palestra. E aí a gente, às vezes, falseia o grupo de estudo, mandando as pessoas lerem um certo capítulo do livro para a semana que vem. Não é assim que a gente faz? Chega a semana que vem, 5 não leram. 2 folhearam rapidamente ali 5 minutos antes do grupo de estudo. E 2 leram. Aqueles 2 que leram, que estavam prontos para ter um debate, eles às vezes vão ter que tomar certos cuidados de não aprofundar muito a questão para não prejudicar os que não leram. Então, no final das contas, vira uma palestra, às vezes de uma pessoa, às vezes de 2, 3 pessoas, que são as pessoas que leram o texto. E elas vão explicar o texto para as pessoas que não leram. Isso não é grupo de estudo, isso é uma palestra esquisita e mal organizada. E, entretanto, é o que geralmente acontece, né? O que deveria acontecer é o seguinte: em primeiríssimo lugar, no grupo de estudo, deve-se policiar, domesticar, disciplinar as pessoas que gostam de falar para que não palestrem, para que não exponham o que aconteceu naquele capítulo. E que, ao contrário, dirijam o grupo habilmente com questões, fazendo mais silêncio e falando pouco, né? E cirurgicamente puxando dos lugares certos, você vai levando a pessoa a pensar melhor, refletir melhor, caso ela não tivesse tido tempo ainda de amadurecer uma meditação sobre aquela leitura que ela fez. Então, o grupo de estudo é uma coisa muito, muito mais difícil de fazer do que a palestra, fazer bem feito. Corre o risco de ser uma palestra ruim e corre o risco de ser uma palestra normal também, uma palestra comum de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos. Então, é muito importante a gente observar bem isso. A pergunta sobre Joana de Ângeles, qual que era mesmo? Então, é uma citação que ela faz dentro dessa mensagem relacionada à transição planetária, que nós estamos, dentro desse processo, saindo vamos dizer, da experiência do ter e indo em caminho à experiência do ser, que, para mim, tem tudo a ver com o que você colocou aí. Sim, porque o ter, ele pode ser intelectual. Nós podemos ter bagagem, erudição, conhecimento, informação, e que, não obstante,
não signifique uma transformação do palestrante, né, do coordenador do grupo, do dirigente de casa espírita, de federativo, seja lá do que for, de maneira que o sujeito termina a vida dele e vai deixar no caixão os livros, a boa memória, né, as conexões cerebrais que você se esforçou para adquirir, né, aquele treinamento que você fez para falar bem, né, para dar uma boa palestra. Tudo isso vai lá ser ruído pelos vermes. Alguma coisa disso, é claro, é aproveitado como patrimônio para o espírito. O sujeito adquiriu informação, adquiriu erudição. E, entretanto, não se tornou espírita. Não se fez cristão. Não se evangelizou. E isso ocorre porque, de fato, é muito difícil de fazer, né? E cada um de nós está sujeito a isso, está sujeito a falar melhor do que faz, porque é muito mais fácil. Agora, o que nós, sabendo disso, precisamos fazer é que nós precisamos redobrar os cuidados, redobrar a atenção sobre essa possível distância entre meu discurso e a minha prática. Por isso que eu gosto da palavra e eu uso provocativamente o termo praticante do espiritismo, né? E prefiro esse termo do que um termo mais passivo, que sugere que, não, você foi no centro, você é espírita. Se você leu Kardec e gostou, você é... Bom, mas então o mérito é do Kardec, que escreveu o livro, né? Ou então, se você vai no centro, o mérito é do trabalhador do centro. Ou mesmo se você trabalha, às vezes você está fazendo um trabalho muito material, você não está praticando, né? Então, você limpa reclamando, você palestra e não faz aquilo sobre o que você fala na palestra, você escreve livro e não faz aquilo que você escreveu no livro, você recomenda no atendimento ou na oração, no passe, na comunicação, na reunião mediúnica, você recomenda um monte de coisa que você não faz. Agora, tudo isso, da jardinagem até a mediunidade, da palestra até o trato social de quem está na porta recebendo ou quem está no lanche, pode ser feito da maneira espírita. Então, o modo espírita de pensar e de agir é aquele modo orientado a virtudes práticas da nossa ação, da execução das nossas ações, né? Obrigada, Humberto. Muito bom. Vou sair desse encontro com um aprendizado maravilhoso. Praticante espírita. Muito bom. E eu também, porque, inclusive, uma metade, mais ou menos, dessa exposição não tinha planejado, né? Parece que me ocorreu assim espontaneamente de última hora. Muito bom. Posso fazer uma provocação, Humberto? Claro. Você falou como um dos modos espíritas que nós temos que ter a criticidade em relação aos que o espiritismo não tem livros sagrados. E eu lembrei muito do nosso amigo Herculano Pires, quando escreve sobre a Bíblia, né? E ele coloca isso muito claramente. Eu gosto muito da abordagem dele. E aí eu te fazer a provocação é a seguinte: se não há livros sagrados para o espiritismo, a codificação então poderia ser questionada tendo necessidade de ser atualizada, e Kardec deveria ser atualizado? Essa é a provocação. Olha só, vou responder isso exatamente copiando e colando a resposta que André Peixinho, da Bahia, deu a essa mesma pergunta. Ele respondeu assim: precisa urgentemente ser atualizado. Só não apareceu quem o faça. Eu acho essa resposta extraordinária, porque, sem dúvida, na natureza do espiritismo está o progresso, está a atualização. Então, em alguns aspectos, né, minudências do conhecimento científico, do conhecimento cosmológico, sobre DNA, é claro que já houve muitas adaptações do fundamento filosófico do espiritismo a esses novos conhecimentos. Eu diria mais acréscimos do que modificações ou reformas. Entretanto,
está por nascer aquela pessoa profunda, competente e muito bem entrosada com os fenômenos, e ao mesmo tempo com envergadura moral, para entender o espiritismo melhor do que Kardec o entendeu. Então, não há nenhuma proibição a que amanhã surja essa pessoa, ou que surjam 20 pessoas que façam correções e modificações no espiritismo, até nas bases. A gente pode descobrir, olha, a reencarnação não é bem assim que funciona, mediunidade a gente achou que era assim, e parece que é assim, mas na verdade é de outro jeito. Então, podemos, inclusive nas bases, se for provado errado, precisamos rever, precisamos alterar. Mas o fato de não ter aparecido quem fosse capaz, e nós tivemos pessoas muito inteligentes, tivemos cientistas, tivemos filósofos, tivemos escritores, tivemos poetas, tivemos médiuns, os mais extraordinários, nenhum deles quis ou conseguiu acrescentar alguma coisa de substancial. Então, isso acaba sendo não um atestado de que é infalível, porque não é. É produto humano, Kardec é ser humano, né? Não é Deus, né? Jesus não é Deus, né? E isso não faz parte da proposta espírita, a idolatria, a infalibilidade, né? Então, outras religiões podem achar que tem uma pessoa que é infalível, que nunca errou, né? O espiritismo não tem necessidade de dizer isso, não vê razoabilidade em dizer isso, né? Agora, é sim atestado, não de que Kardec era infalível, mas que era bom o suficiente para que outras pessoas muito inteligentes e entendidas do fenômeno não fossem capazes de achar defeitos, né? Defeitos assim na raiz, na estrutura mesmo fundamental das coisas. Isso é muito sugestivo, é muito bom para nós. E quanto mais nós criticarmos e atacarmos, melhor. O nosso pensamento está em harmonia com o pensamento científico, com o pensamento filosófico mais rigoroso, mais criterioso, mais autocrítico, que é o de estar aberto à crítica, ao ataque, a qualquer tipo de comentário que possa acrescentar ou modificar alguma coisa, e, contudo, esses ataques ou críticas ou melhoramentos propostos, eles vão ser vistos, analisados, passados pelo mesmo crivo que um comentário mediúnico, que uma nova informação psicográfica sobre o mundo dos espíritos, alguma coisa assim. Isso é muito peculiar da estrutura da doutrina espírita e é o que a separa fortemente das religiões. Então, nesse sentido, o espiritismo não é uma religião. Em outros sentidos, o sentido da comunhão com Deus, o sentido do melhoramento moral, é sim uma religião, é uma prática religiosa espiritual. Mas no sentido de eleger um livro, um profeta, uma pessoa, um Messias, que são infalíveis e que nós não podemos discutir as teorias deles, isso não existe. Leia-se a introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, e aí Kardec, aliás, vai dizer o seguinte: nada do Evangelho precisa ser engolido, né? Nós vamos analisar, e quando for uma coisa absurda, essa coisa deve ser descartada, né? Primeiro você questiona se não houve um erro de entendimento, de interpretação, depois você descarta se for uma coisa absurda, se for uma coisa que contraria a ciência. E é através desse pensamento que nós vemos como absurdo e ridículo a Arca de Noé, Sansão, que recebe a força por deixar o cabelo crescer, né? O Gênesis, né? E nós tentamos extrair desses relatos inverídicos um significado mais profundo, né? Um significado poético, metafórico. Então, mesmo quando a gente faça análise racional, isso não significa que nós precisamos eliminar o valor do livro, né? O livro pode ter outro tipo de valor, que não é o valor do livro de história, né? Certamente, mas tem algum valor como metáfora poética, como mito. Posso só abusar e te fazer mais um complemento? E o que você pensa da obra complementar, por exemplo, de Chico Xavier, de Divaldo, que traz aí na parte doutrinária
né? Vários complementos, André Luiz, nós temos Emmanuel, nós temos no Divaldo, nós temos Joana de Ângeles, que traz essa questão da psicologia agora para atualizar esse entendimento da doutrina espírita. Como é que você vê essa obra complementar? Se ela não altera Kardec, porque confirma, mas, por outro lado, ela amplia essa visão. O que é que você pensa disso? Eu concordo. Eu acredito que houve muito complemento e muita ampliação de fenômenos e elementos, ou então conhecimento a respeito do mundo espiritual, a respeito do perispírito, por exemplo, né? Muitíssimos que foram acrescentados. Entretanto, também nem todos são muito sólidos, né? Uma forma muito sólida de se filtrar quais desses complementos são realmente seguros é passá-los pelo controle universal do ensino dos espíritos. É um método que Kardec recomendava. Ou seja, é rigorosamente racional? Está de acordo com a ciência ou contradiz a ciência? É observado por uma grande quantidade de espíritos que se comunicam por uma grande quantidade de médiuns diferentes, de preferência sem contato uns com os outros. Então, dadas essas condições, a gente pode dizer, olha, sim, há complementos que são muito seguros, né? Por exemplo, no mundo espiritual não se está flutuando no limbo, no meio do nada, mas há árvores, há sol, chuva, né? Porque a estrutura da natureza, sendo ela uma estrutura da forma e que contém beleza, contém sentido em si, não precisa ser necessariamente uma estrutura só da matéria. Essa mesma estrutura ela pode se dar no mundo, como Platão dizia, né? No mundo das ideias ou no mundo das formas originais. Aliás, quando nós começamos o Livro dos Espíritos, há uma lista que Kardec faz dos pontos fundamentais do Espiritismo. Aí ele diz o seguinte: o mundo dos espíritos em tudo precede e é causa do mundo material. Tudo que no mundo material se encontra e infinitamente mais encontra-se no mundo espiritual como modelo que produziu aquilo, que permitiu que aquilo surgisse no mundo material. Portanto, né, essa intuição ela já existia em Kardec, mas a informação de como é uma colônia no mundo espiritual, como é um pronto-socorro, um centro de tratamento, né, como são exatamente as regiões e as vidas das pessoas nas regiões inferiores, isso tudo foi bastante revelado através dessa literatura. Também dados históricos, por exemplo, como Paulo Estevão, né, que dificilmente alguém poderia discutir ou tentar invalidar, como um documento que tem força tremenda de evidência sobre a história da humanidade, né? Sobre a história mesmo, a disciplina história. Então, quer dizer, não é tudo aquilo que o Espírito diz, não é porque é Emmanuel ou Joana de Ângeles que nós devemos acatar, né? Nós, como espíritas, nós temos que seguir os métodos que Kardec propôs, e é o método e o modo de pensar espírita que nos faz espírita, não é decorar os livros, não é seguir tudo que o espírito fala, não é ir na reunião mediúnica, não é assistir palestra, nem dar palestra, né? Mas através das ferramentas para filtrar aquilo que é ou não é conhecimento sólido, nós vamos analisando essas novidades ou esses acréscimos. Alguns a gente tem que pôr na gaveta e dizer, bom, Joana de Ângeles disse, mas ninguém mais disse. Quer dizer que está errado? Não. Quer dizer que é verdade? Também não, né? Disse, e vamos dar a devida atenção, porque é uma pessoa que merece a nossa atenção, e, entretanto, aquilo ali é uma posição pessoal que, por enquanto, ainda não constitui conhecimento sólido. E não há nenhum problema em a gente fazer isso, né? Bom, nosso tempo, só falta 1 minuto. Vamos parar o vídeo, mas antes eu gostaria de te pedir um favor, para que você deixasse uma mensagem para as pessoas que virão esse vídeo posteriormente. Você gostaria de deixar alguma mensagem em termos de filosofia espírita do que ou
Ou alguma coisa que você acha que deveria acrescentar a mais para as pessoas que virão posteriormente? Excelente. Eu só teria a acrescentar o seguinte: nós hoje, sob o título O Modo Espírita de se Pensar, de se agir, de se viver a vida, nós enfatizamos a metodologia de ação, de pensamento, de leitura da vida espírita, não conhecimentos específicos. Conhecimentos específicos eles devem ser buscados principalmente nos livros, né? Mas a metodologia, também que se encontra nos livros, é a forma de fazer, a maneira eficaz de se chegar ao resultado. Isso é muito importante nós enfatizarmos. E observem bem como que dedicar um espaço à interação e à pergunta enriquece, inclusive do ponto de vista metodológico, a discussão. Não apenas no sentido de uma pessoa trazer uma informação ou outra diferente. Geralmente, quando a gente valoriza a discussão, a gente diz a discussão é boa porque uma pessoa traz uma outra informação que eu não conhecia. Informação não é tão importante, gente. Informação existe infinita disponível no Google. O que é mais importante é nós fazermos as coisas do jeito certo. E o debate, né, saudável, respeitoso, dentro do tema, né, ele é uma contribuição ao método de estudar, ao método de analisar, que às vezes a pura exposição é insuficiente para oferecer. Por isso é muito recomendável, nós temos que fazer mais isso. Então, deixo o meu abraço fraterno a toda a comunidade de Bill e também a todos aqueles que, porventura, venham nos assistir no futuro. Fiquem com Deus. Muito obrigada, Humberto. Muito obrigada a todos que participaram. E